Professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Tem Pode, lógico. algum problema se eu estudar pelo livro Curso de Direito Empresarial de Elizabeth Vido? Não. Ela é da Saraiva, inclusive, né? Eu estava Isso. olhando hoje a bibliografia de lá. Não, tem Agora, não. não tem, né? É porque assim, eu tô com a versão de 2017, a Sim, edição mas de 2017. Mas tem algum problema estar por ela? não. Vocês aqui nem tanto. Não é que tem um problema, mas em 2019 saiu uma lei, aí quase nenhum livro tem, na verdade. Não é nem porque esse livro está desatualizado, é porque realmente quase nenhum livro tem. Uma lei que mudou uma coisa ou outra na sociedade limitada. Muito pouco, mas é só uns pontinhos. De todo jeito, Certo. não tem problema nenhum. Ok. Tá bom. Obrigada. Nada, nada. É, pronto. Inclusive, já que todo mundo tem acesso à Biblioteca Saraiva, se quiser depois, no final, eu dou umas dicas. Eu estava olhando lá, eu até fiz uma bibliografia hoje mesmo, é, com os livros da Biblioteca Saraiva. Aí, se vocês quiserem, eu digo para vocês. Eles são bons livros de empresarial. Bons assim, eles têm até um livro interessante de empresarial. Mais do que até outras disciplinas. Enfim, bom pra gente. Beleza, já deixei aqui, depois eu falo. Aí vamos lá. Então, o empresário, ele. Primeiro, na verdade, eu vou dar um passo atrás, vou começar de antes. Acredito que vocês viram que o Brasil ele adotava a teoria dos atos de comércio até o Código de 2002. Então, nessa época, a gente falava comerciante e falava comércio, né? Comércio ainda existe, mas a gente dizia que a pessoa que, né, trabalhava no comércio era o comerciante. Isso é termo técnico que eu estou falando, a profissão que eu estou a mesma. E aí veio a teoria da empresa, que foi adotada pelo Brasil no Código de 2002. E aí mudou a forma de encarar mesmo o empresário, que agora mudou, deixou de ser comerciante para ser empresário. E agora vem o conceito de empresário, né, que está lá no Código Civil, no artigo 966. Então, no artigo 966 é quando começa a parte de direito empresarial dentro do Código Civil. E na definição que o Código traz, diz assim: empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a circulação ou produção de bens e serviços. Isso é a definição, eu posso estar errado uma palavra aqui, outra acolá, mas aí estão os requisitos para que a pessoa seja considerada empresária. Então, o empresário ele tem que obedecer certos requisitos e obedecendo esses requisitos você vai ser empresário. Diferente dos atos de comércio ou da teoria dos atos de comércio que a gente adotava aqui no Brasil. Antes tinha um rol. Se você fizesse alguma dessas atividades que tivessem no rol, você era comerciante. Ou seja, era meio que limitado, né? Porque só eram aquelas atividades. E essa era uma das críticas que faziam. Aí agora não. Agora você preenche alguns requisitos e você é empresário. Ou seja, não importa o que você faz, importa como você faz. E aí enlargueceu, né? Abriu muito a abrangência da pessoa poder ser empresária. E, logicamente, ter os seus problemas, enfim, ter a lei empresarial aplicada para si. E aí, quais são os requisitos, então, para ser empresário? É preciso que haja habitualidade, tá aí o termo profissionalmente. Empresário é aquele que exerce profissionalmente, ou seja, precisa habitualidade, né, nesse caso. Profissionalmente, aí vem a atividade econômica. Atividade econômica é aquela que busca o lucro. E para você ser empresário, você precisa almejar o lucro. Não é exclusivo do empresário. Isso é uma pergunta bem besta, mas eu já vi até em algumas provas, querendo pegar você, dizendo, meio que dizendo que só quem busca o lucro é o empresário. Eu digo, lógico que não.
mas é uma característica essencial para o empresário. Se não tiver uma atividade lucrativa, não é empresário, né? Se você não almejar o lucro. Beleza, então atividade econômica organizada. Esse organizado envolve os fatores de produção. E aí é onde está o como você explora. Porque se você tem habitualidade e você busca o lucro, isso aí é fácil de ver, né? Isso aí é lógico, o cara faz isso todo dia. E ele quer lucrar, pronto, beleza. Mas agora, nessa forma organizada, é que vem o ponto X, é o ponto de virada. Que o empresário, no caso, ele explora os fatores de produção, que é capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Ele, ele usa esses fatores para a atividade dele. Ele, como é que chama? Boa noite, Ele, professor. opa, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Ele me perdeu, o miserável me perdeu. Eu estava falando dos fatores de produção. Aí ele usa esses fatores para desempenhar a atividade. Então, por exemplo, o empresário ele não está só ligado àquela, vamos dizer assim, aquela ação que ele está fazendo. Vamos imaginar o quê? Eu vendo um perfume. Então, eu não só estou ligado na compra e venda de perfume no cliente ali. Eu estou pensando em quê? Em buscar nova clientela. Como? Através de publicidade, através de marketing. Eu estou pensando também em contabilidade, né? Porque eu vou ter que ver aí a contabilidade da empresa. Eu estou pensando até no nome da empresa, né? Para carregar uma boa fama e tudo mais. Enfim, os empregados da empresa, se for o caso. Todos esses fatores estão incorporados aí na atividade empresarial. E uma vez que você reúne esses fatores todos, você é um empresário. E aí eu já vou pular, né? Como a gente está fazendo uma revisão grande, existem algumas atividades que não são consideradas atividades empresariais. A atividade intelectual, aquela que é, vamos dizer assim, a científica, a literária e a artística, essas atividades, elas não são empresárias. No entanto, se forem desenvolvidas com aqueles requisitos, ou seja, de forma habitual, buscando lucro e explorando os fatores de produção, até essas atividades intelectuais vão se tornar, não é que as atividades vão se tornar empresárias, mas a pessoa que exerce elas vai se tornar empresário. Eu acho que eu cheguei a ver com vocês. Se eu não cheguei, me digam aí. O exemplo do hospital, que eu sempre faço esse exemplo para os alunos, que é o cabo médico. Vou fazer ele rapidinho. O médico, ele se forma, aí ele aluga uma sala para, né, clinicar, para ele ir lá atender o paciente. Aí ele não é empresário, que é atividade intelectual. Aí ele está lá, ele contrata até uma secretária para fazer a agenda dele, não sei o quê. Beleza, mas ele ainda não é empresário, apesar dele estar usando mão de obra. Aí beleza, ele está lá, aí começa a crescer e ele chama os amigos para eles fazerem uma sociedade, uns amigos médicos. Aí médicos de várias áreas e tal, eles formam uma sociedade, alugam uma casa e em cada quarto dessa casa é um consultório de cada um. Mesmo assim, essa sociedade ela não é empresária, porque a atividade continua sendo intelectual. Existe ainda muita pessoalidade, ou seja, quando eu vou marcar uma consulta com o médico, apesar de ter vários médicos na casa, eu vou marcar só com aquele. E se eu quiser outro, eu vou marcar só com outro, e por aí vai. Então, essa sociedade ainda como é que chama? Uma sociedade, né? Uma sociedade simples, não é empresária. Só que agora, imagina, eles estouram a boca do balão, conseguem dinheiro, muito cliente, não sei o quê. Eles compram um prédio inteiro, um andar como é que chama? Um andar os consultórios, outro andar é a farmácia, outro andar é a operação, leito, enfim, se torna dono de um hospital todinho. Aí pensem naquele primeiro médico que começou sozinho na faculdade e agora é dono do hospital.
ele pode até continuar exercendo a medicina, mas ele, como dono do hospital, ele não só está preocupado em atender o paciente das 4 da tarde, se é que vocês me entendem. Ele está agora preocupado com toda a manutenção do hospital. Como eu falei, contabilidade, tem marca, tem contrato com o fornecedor, contrato com aluguel de máquina, de maquinário, os leitos tem que manter, enfim. Como eu falei, tem muitas preocupações. Quando eu falo preocupações, são preocupações também, mas muitas atividades na mente dele. Então, a atividade fim dele não é somente a medicina, é também essa administração todinha. Então, esse médico, ele não é só mais médico, ele agora também é empresário. Essa atividade dele, que começou sendo uma atividade somente intelectual, agora se transformou numa atividade empresarial, porque houve essa exploração dos fatores de produção. Agora, só um parênteses, já que eu dei esse exemplo, para que vocês não pensem que para ser empresário tem que ser uma coisa grandiosa. Não. Eu usei esse exemplo do hospital porque você consegue visualizar o médico, né, crescendo aí e realmente abrangendo mais tarefas, mais ações. Só que só basta você envolver essas ações que você consegue identificar se a pessoa é empresária. Por exemplo, imagina eu sou professor, imagina eu sou professor de português. Aí eu monto um cursinho, esse cursinho de bairro. Aí eu sou dono do cursinho, aí eu contrato todos os professores para dar aula de química, física, aquela coisa. Eu continuo dando aula de português, mas eu sou dono também. Então eu fico olhando a administração e tudo mais. É um curso pequeno, é só no meu bairro e pronto. Mas eu sou empresário. E apesar de ensino, né, o professor exercer uma atividade intelectual, eu como dono do curso, eu me tornei empresário. Isso é só um exemplo para que vocês vejam que não importa o tamanho, o que importa é como você explora a atividade. Esse é o X da questão. Então, isso aí eu acredito que vocês já viram, meio que já trabalharam com o professor Tibério. Estou revisando para que vocês revisem mesmo esse ponto X, que o empresário é o começo de tudo. Então, a gente tem que, como é que chama? A gente tem que ver ele, né? Para depois a gente evoluir para a sociedade, para ver a atividade que ele faz e etc. Estou vendo aqui se tem faltando alguma coisa. O empresário, ou melhor, falando de outro jeito, no ordenamento, a palavra empresário, né, quando a gente for ver isso na lei, envolve tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária. Então, quando vocês lerem na lei, quando o código fala empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica e etc, etc, ele está dizendo que o empresário individual e a sociedade empresária são aqueles que tal. Porque a palavra empresário envolve tanto o empresário individual quanto como é que chama? A sociedade empresária. E existe também uma diferença quanto à responsabilidade do empresário individual, né? Ele como empresário, e dos sócios da sociedade empresária. Atenção, vou fazer essa diferenciação, mas no final do semestre a gente vai trabalhar muito mais sociedade empresária. Então, a gente vai ver a parte da parte geral das sociedades empresárias. Não se preocupe que a parte do direito societário vai ser muito melhor trabalhado mais no final do semestre e no semestre seguinte. Só que eu já começo a dar uma noção para vocês, para que aí vocês já tenham uma base boa e assim a gente vai prosseguindo. Quando chegar lá na frente, vocês já vão estar mais tranquilos. Então, qual é a diferença entre o empresário individual, no tocante à responsabilidade, e os sócios da sociedade empresária? O empresário individual é a pessoa física que exerce uma atividade empresarial. Então, sou eu, César, vendendo perfume, por exemplo. Então, sou eu, César. Se sou eu vendendo,
e eu estou com dívidas referentes a essa atividade que eu faço, o credor vai me cobrar. Então, aí, com isso, você já vê que eu tenho responsabilidade direta. Porque o credor cobra diretamente o empresário individual. Só que vai mais além. Não importa o tamanho da dívida, o quanto seja a dívida, eu vou ter que pagar. Ou seja, eu tenho responsabilidade ilimitada. Então, eu tenho responsabilidade direta e ilimitada. E por eu ter responsabilidade direta, né, meus bens são também passíveis para saldar essa dívida. Vocês sabem, mesmo que vocês não tenham estudado, mas vocês sabem aquela história. O cara vai cobrar uma dívida, a pessoa não paga, entra com a ação, ganha, aí a pessoa não paga. No final das contas, em última instância, o oficial de justiça vai pegar os bens dele, leiloar para pagar a dívida respectiva lá. Então, no final das contas, os bens da pessoa pagam a dívida dela, né? Isso aí é só para vocês se situarem. Por quê? Porque eu estou acabando de dizer que meus bens vão poder ser ativados para pagar a dívida que eu obtive exercendo a atividade empresarial. Tá aí essa bronca. Então, eu tenho responsabilidade direta e ilimitada. Esse é o empresário individual. Já os sócios da sociedade empresarial são diferentes. Quem exerce a atividade empresarial é a sociedade. Pensem nela como pessoa jurídica. Ela é pessoa jurídica, mas pensem nela como pessoa. Porque quem exerce a atividade empresarial é a sociedade, não são os sócios. E aí já vai a dica. Os sócios de uma sociedade empresária não são obrigatoriamente empresários. Eu não sei se vocês já viram com o Tibério, mas existem pessoas que são impedidas de serem empresárias. Funcionário público de forma geral. Aí entra o militar, o político, o juiz, promotor e por aí vai. Todos esses são impedidos de serem empresários. Isso para manter, vamos dizer assim, a concorrência sem ser influenciada, até mesmo nos contratos empresariais, ou nos contratos em si, não houver qualquer tipo de influência ruim, seja para um lado, seja para o outro. Aí a lei pega e diz, olha, vocês não vão poder ser empresário, não. É lógico, né? Um juiz, um político, não quero nem falar disso, mas eles não podem ser empresário. Aí você diz, gente, mas eu sei da galera que é empresário. Eu digo, não, veja direitinho. Esse pessoal, eles podem ser sócios, e aí não tem problema. Você pode ser sócio de uma sociedade empresária, porque você, como sócio, você não exerce atividade empresarial obrigatoriamente. Se você for administrador, sim. Mas se você só é sócio, você só é sócio. Você recebe lucros, arca com as perdas, mas não exerce a atividade. Aí já vai essa dica. Aí voltando para cá. Então, é a sociedade quem vende, é a sociedade quem contrata. Vou dar um exemplo bem básico. Não sei nem se eu já falei com vocês isso. Acho que não, mas cadê? Estou pensando aqui. Sei lá, uma loja de sapato. Vocês vão na loja de sapato, compram um sapato. Vamos botar as meninas que compram um sapato alto. Aí vocês compram um sapato alto. Aí, de repente, na primeira vez que vocês vão usar, o sapato quebra, vocês caem, torcem o pé, aquela coisa toda. E aí vocês voltam lá na loja. Aí vocês querem o dinheiro de volta, né? Então vocês vão querer, quem é que vai devolver, né, o dinheiro de volta para vocês? É o gerente? É o vendedor? São os sócios? Ou é a loja? Resposta: a loja. Vamos pegar mais exemplo. Aí a loja não quer devolver o dinheiro, você se arreta, não sei o quê, entra com ação na justiça. Você vai entrar na justiça contra quem? Contra o vendedor? Contra o gerente? Contra os sócios? Ou contra a loja? A loja. E o último exemplo, agora vamos inverter. Vocês querem trabalhar nessa loja de sapatos. Quem é que vai assinar
o contrato, né, a carteira e etc. Lógico que vai ser provavelmente o gerente, mas o gerente vai estar representando a loja. Aí eu já estou dizendo a resposta. Ou seja, é a pessoa jurídica quem exerce as atividades. É a pessoa jurídica quem negocia, é a pessoa jurídica quem paga e é a pessoa jurídica quem paga, né, quem arca com as obrigações e quem é acionada judicialmente, seja acionada ou aciona, ou seja, ela pode estar tanto no polo passivo quanto no ativo, numa ação judicial. Por que eu friso essas características? Porque isso é característica de todas as pessoas jurídicas, não só da sociedade empresária. É a autonomia patrimonial, ou seja, a pessoa jurídica paga com o seu patrimônio, não com o patrimônio dos sócios. A pessoa jurídica tem um patrimônio próprio. Então, paga com o seu patrimônio, então, autonomia patrimonial. Tem também independência negocial. Então, é a pessoa jurídica quem negocia, não são os sócios, nem o gerente, nem não sei o quê. É a pessoa jurídica. E também é a independência processual. É ela quem é acionada e quem aciona na justiça, se for o caso. Isso é característica para a pessoa jurídica. Mas, lógico que agora eu estou puxando o foco para a sociedade empresária. Então, eu meio que já entreguei a resposta. O que eu ia perguntar era que para a sociedade empresária, quem responde pelas obrigações da sociedade empresária é a sociedade empresária, não os sócios, diferente do empresário individual. Então, os sócios, eles só podem responder, eles podem chegar a responder somente em algumas situações. Mas a regra é que a responsabilidade a regra não, a regra geral mesmo, é que a responsabilidade deles é sempre subsidiária. Ou seja, o sócio só vai responder com seu patrimônio se a sociedade não conseguir pagar a dívida. Se a sociedade não conseguir pagar a dívida, aí pode-se chegar ao patrimônio dos sócios. Vou abrir logo um parênteses, porque vocês já devem estar pensando. Mas e se tiver desconsideração da pessoa jurídica? Eu digo, desconsideração da pessoa jurídica não é regra. E só é aplicada no caso concreto se o juiz determinar. Então tem que ter uma ação judicial e o juiz tem que determinar a desconsideração da pessoa jurídica para chegar no patrimônio dos sócios. Peraí, eu vou espirrar. Não. Outra. Eu falei que a responsabilidade do empresário individual é ilimitada e a do sócio pode ser limitada. Por que eu digo pode ser? Porque vai variar do tipo de sociedade empresarial que ele vai ser sócio, né? Logicamente, sociedade limitada, aí já está dizendo, a responsabilidade do sócio é limitada. Sociedade anônima também, a responsabilidade dele é limitada. E por aí vai. Então, pronto. Então, tem essa diferença de responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, logicamente, você tem que saber quem vai pagar a dívida ou quem vai poder ser cobrado. Se for um empresário individual, você pega e cobra dele. Se for uma sociedade empresária, você cobra da sociedade, não dos sócios. E uma observação é que, para que haja desconsideração da pessoa jurídica, vocês que já estavam se coçando aí, no direito empresarial é preciso que haja fraude. Por que eu digo no direito empresarial? Porque se você for no direito do consumidor, o direito do consumidor diz que pode haver a desconsideração da pessoa jurídica se a pessoa jurídica for insolvente. Ou seja, se ela não tiver dinheiro para pagar, só basta isso que o juiz manda desconsiderar a pessoa jurídica. Uma dívida empresarial, não. Se você tem uma dívida empresarial, né, que está sendo discutida em juízo, e a empresa não tem dinheiro para pagar,
o juiz não vai fazer a desconsideração da pessoa jurídica, só se houver fraude. Se os sócios fraudaram alguma coisa lá, né, se desfizeram de patrimônio da sociedade, aquela coisa toda, aí o juiz desconsidera a pessoa jurídica. Mas se só for o caso de insolvência, não há a desconsideração da pessoa jurídica. Se vocês não sabiam disso, marquem isso e grifem, porque isso é importante. Como eu falei, dentro do ordenamento, né, a gente já tem duas posições. Uma no direito do consumidor e no direito do trabalho, eu posso até dizer, e outra no direito empresarial. Como o foco aqui é direito empresarial, então se liguem na fraude. Tem que haver fraude para que haja desconsideração da pessoa jurídica. Eu agora, aproveitando esse embalo, já que a gente está falando de pessoa jurídica, eu vou falar de um instituto que eu acho que vocês ainda não viram. Ou seja, esse tópico aqui, esse ponto que eu vou falar agora, eu acho que vocês não viram ainda, que é a Eireli. Vocês já conversaram sobre a Eireli nas aulas de vocês? Não. Não. Professor. Ô, professor, o senhor vai passar vai colocar slide aí pra gente ou Vou. como é? Assim que acabar a aula, eu já mando os slides. Atenção, eu vou mandar todos os slides que eu já vi com a outra turma. Vai ter muita coisa que vocês viram e vai ter muita coisa que vocês não viram. De todo jeito, eu estou mandando para vocês, mas eu não vou cobrar eles todos de vocês. É como eu falei, a gente vai andando junto. Se vocês não viram alguma coisa deles, então vocês podem até me dizer na aula que vem, dizem, professor, a gente viu só até aqui. Aí eu digo, beleza. Então a gente segue para frente. Entendeu? Porque eu estou avisando isso, para que vocês não fiquem assombrados, tipo assim, putz, ele já viu isso aqui tudinho, a gente não viu. Não, calma, eu vou andar junto com vocês. Não importa se eu vi ou não vi, outra coisa. Por acaso vocês podem até dizer, professor, a gente não viu isso, mas a gente já viu aquele negócio. Entendeu? Aí é bom, porque aí eu também já fico sabendo o que vocês já viram. Mas hoje mesmo, quando acabar a aula, eu mando pelo grupo no WhatsApp os slides todos que eu já trabalhei. Inclusive esse que tem a parte de Eireli também. Então vamos pegar o embalo e vamos falar de Eireli. Professor, Diga lá. Professor, o senhor vai assumir a disciplina a partir de agora? Vou sim. Houve Eu cheguei depois. Como? Porque eu cheguei depois, aí eu pensei que só o senhor estava dando a aula de hoje e que o professor Tibério ia voltar semana que vem. Então, a partir de hoje, vai ser com o senhor. Isso. Resumidamente, sim. Entendi. Porque, pronto, resumidamente. Né? Pronto, P1 e P2, a prova vai ser o senhor que vai aplicar, não é isso? Sim, Sua didática. Sim. Tá bem. Obrigado. Pronto, tranquilo. Pronto, então vamos lá. Eireli. O que é Eireli? Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada. Eireli, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. O que é a Eireli é uma pessoa jurídica. Então, ela não é o empresário individual, ela é uma pessoa jurídica. E ela é uma pessoa jurídica nova. Nova por quê? Quando vocês estudaram Teoria Geral do Direito Civil 1, tanto faz, vocês viram as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Então vamos pensar no direito privado, né? Que esse é o foco aqui, direito empresarial, direito civil e essas coisas. Então, como pessoa jurídica de direito privado, vocês se lembram delas todas. A gente tem a sociedade, a gente tem a fundação, a gente tem a associação, a gente tem entidade religiosa, partido político e Eireli. Ou seja, a Eireli é uma pessoa jurídica nova porque ela é de 2011. As outras, né, vieram com o Código Civil, já existiam, enfim. Mas a Eireli foi criada em 2011. E aí vem uma dica. Agora não, porque pela internet vocês conseguem livros bem atualizados. Mas até na faculdade, lá na biblioteca, a gente tinha alguns livros anteriores a 2011. Aí o livro estava bom, mas o problema é que ele não tinha Eireli. Então, se vocês quisessem estudar a Eireli em si,
tinha que pegar um livro posterior a 2011. Então, só essa dica aí. Beleza. Aí sim, a Eireli é uma pessoa jurídica nova. Ela não é nem um empresário individual, nem uma sociedade empresária. Isso foi uma discussão que teve na época, inclusive, porque a Eireli tem um sócio só. Aí veio essa pergunta. Então, ela é um empresário individual que tem o patrimônio separado, como se fosse uma sociedade. Aí a resposta era não. Porque se fosse empresário individual, ela não estava lá no rol de pessoa jurídica de direito privado. Aí vem a outra pergunta. Então ela era sociedade empresária, sociedade de um sócio só. E a resposta também era não. Porque se fosse sociedade, não tinha sido criada um tipo novo de pessoa jurídica. Né? Eu falei, sociedade, a fundação, associação, partido político, entidade religiosa e Eireli. Então não tinha tido essa criação. Eireli é Eireli. É uma pessoa jurídica nova, né? Nova a partir de 2011, e que tem um sócio só. Aí quais são as características dela? A Eireli é composta por um único sócio e é uma pessoa jurídica. Esse sócio vai ter responsabilidade limitada. Por isso que é empresa individual de responsabilidade limitada. A Eireli como é que chama? Posso dizer que foi inspirada, né, e adota muitas características da sociedade limitada, aquela que é LTDA. Só que é com a diferença de que é de um sócio só. Enfim, já eu faço outra observação, mas foca na Eireli agora. Eireli, como o empresário individual e como a sociedade empresária, vai ser inscrita na junta comercial. Então, é lá na junta comercial que você se inscreve, né? Você constitui Eireli, vai ter contrato social, capital social, aquela coisa toda. E você vai lá na junta e se inscreve, né? Faz lá o arquivamento do material, da documentação. Enfim. Então, eu tenho esse único sócio que explora uma atividade. E essa atividade é explorada pela Eireli, ou seja, a Eireli tem um patrimônio e o sócio tem outro. Então, quem é que exerce a atividade empresarial? A Eireli. Mesma lógica de pessoa jurídica, mesma lógica de sociedade empresária. Quem exerce a atividade empresarial é a Eireli. Então quem é que se endivida? A Eireli. Quem é que entra na justiça? A Eireli. E quem é que paga? Também a Eireli. Aquelas mesmas características, porque ela é uma pessoa jurídica. O sócio, nesse caso aqui da Eireli, ele só vai ser acionado, ou acionado não, ele só vai ser cobrado subsidiariamente. Subsidiariamente, ou seja, só depois da Eireli não conseguir pagar, que aí ele pode ser cobrado. Mas aí vem o porém. O sócio na Eireli, ele tem responsabilidade limitada. Não existe dúvida quanto a isso. Então, aí você falou, mas o que é responsabilidade limitada? Aí eu pense no capital social. O capital social é tudo aquilo que foi, destinado aí para atividade empresarial, no tocante à Eireli e à sociedade empresária. Então, você tem lá o capital social, que, vamos pegar uma Eireli e o capital social de, R$200 mil. Aí, o único sócio, já integralizou o capital social inteiro, os R$200 mil. Sendo assim, ele já está com a responsabilidade dele limitada. Limitada aqui ao capital social. Ou seja, imagina que a Eireli agora está devendo R$300 mil. Ela só tem 200 para pagar. Aí ela dá os 200, não tem mais Eireli, porque deu tudo que tinha. Sim, mas o credor ainda tem 100 mil para receber. Ele vai poder cobrar do sócio? Não. Só se tiver fraude. Aí vem a desconsideração da pessoa jurídica. Mas não havendo fraude, a responsabilidade do sócio está limitada. Aí você diz, gente, e o credor vai ficar no prejuízo? Vai. Essa é a moral da história. Por isso que na sociedade, né, todo mundo quer
criar uma sociedade limitada, né, para poder proteger seu patrimônio e tudo mais. Então, beleza. Isso aí é a Eireli, né, e a responsabilidade do sócio. Agora aqui algumas observações. Até pouco tempo, há pouco tempo, acho que faz uns 2 anos por aí, só podia ser sócio da Eireli pessoa física. Então só a gente, né, pessoa física, podia ser sócio de Eireli. Isso era devido a uma interpretação da lei. A lei não fazia essa limitação, mas os tribunais e etc. interpretaram e estabeleceram que só pessoa física poderia ser sócia da Eireli. Beleza. Mas aí esse pensamento mudou. E os tribunais mudaram de pensamento. E aí passou-se a permitir pessoa jurídica ser sócia de uma Eireli. Então você pode constituir uma sociedade e essa sociedade ser sócia de uma Eireli. É uma pessoa jurídica dentro de outra. Isso é possível, viu, gente? Vocês se acostumem com essa ideia, porque isso não é nem de assombrar. É muito comum, nas sociedades empresariais, uma outra sociedade ser sócia. Isso não tem o menor problema. Porque, como eu falei, sociedade é pessoa jurídica. E pessoa jurídica é pessoa. Ou seja, compra cotas, fica devendo, tem dinheiro para receber, enfim. Então, ela também pode ser sócia de uma pessoa jurídica. Aí aconteceu agora na Eireli. Ou melhor, uma pessoa jurídica pode sim ser sócia de uma Eireli. Beleza, essa é uma observação porque já foi uma evolução, houve uma mudança de pensamento nos tribunais. Outra observação para fazer é o seguinte: a pessoa física que é sócia de uma Eireli, né, tem uma Eireli em seu nome, só pode ter uma Eireli em seu nome. Ou seja, vamos imaginar que eu estou vendendo perfume, aí para proteger meu patrimônio, eu crio uma Eireli. E aí eu estou vendendo perfume. Sendo que agora eu quero diversificar. Eu quero abrir uma outra empresa para vender computador. Aí eu penso, não, então vou abrir outra Eireli. Não, não posso. Porque eu já tenho uma Eireli no meu nome. Aí você diz, então vai fazer o quê? Eu digo, ou eu entro como empresário individual na empresa de computador, ou eu crio uma sociedade, né? Já vou fazer uma observação com essa mudança na lei que aconteceu justamente em 2019, que aí vai até, vamos dizer assim, vai concorrer com a Eireli. Mas eu quero que vocês mentalizem a Eireli primeiro, para depois eu passar para a sociedade unipessoal. Calma. Porque eu tenho outra observação para fazer para a Eireli. Para constituir uma Eireli, é preciso que o capital social mínimo seja de 100 salários mínimos. A gente está quase R$1.000, né, de salário mínimo. Então vamos supor que, vamos arredondar para 1.000, você teria que ter um capital social mínimo de R$100 mil. Isso aí gerou até uma certa resistência, meio que um problema. Por quê? Porque lembre-se que é um sócio só. E até pouco tempo atrás era pessoa física. Então você, pessoa física, tinha que ter R$100 mil aí para integralizar no capital social. E aí é que vem aquela história, pô, nem todo mundo tem, não sei o que e tal. E a minha opinião é que, por causa disso, e como a situação não melhorou demais, eles permitiram pessoa jurídica se tornar sócia da Eireli. Porque é mais fácil você juntar 3 amigos, conseguir os R$100 mil, formar uma sociedade, conseguir os R$100 mil e aí criar uma Eireli. Enfim, isso é meu pensamento. Mas o fato é que ocorreu, de fato, essa mudança de interpretação na lei. Só que permanece ainda a limitação, porque isso é expresso na lei, aí não tem nem o que interpretar, que se você tiver um Eireli no seu nome, você só pode ter ela. Beleza. A Eireli, como pessoa jurídica, ela está passível também de desconsideração da pessoa jurídica. Então, mas para isso é preciso alegar fraude, é preciso alegar e provar fraude.
E tem que ser através de via judicial também. Qualquer desconsideração da pessoa jurídica só acontece via judicial. Eu acabei de falar, eu estou vendo aqui um slide que eu vi, aí pela ordem dele eu falei daqueles que são impedidos de exercer atividade empresarial. Aí eu terminei já falando. Como eu falei, funcionário público de forma geral, porque envolve militar, político. Aí eu uso mais o judiciário, como é que chama? Juiz, como é que chama? Promotor, mas policial também não pode ser empresário. Essas pessoas são impedidas de serem empresárias. Beleza. Professor, Diga lá. tipo, quando a pessoa se aposenta, aí ela pode, né, exercer, né? Sendo empresária? Pode, porque aí já não é mais funcionário público, no caso. Entendeu? É aposentado, mas já não é mais, não está na ativa. Aí o impedimento já foi tirado. Sim, agora eu estava adiando, só falando de Eireli, me empolgando, mas deixa eu fazer uma observação, que aí isso é novo, é do ano passado, 2019. A Eireli veio como como é que chama? Uma resposta a um anseio dos empresários que queriam. O empresário individual, ele queria exercer atividade empresarial sozinho, mas, poxa, responsabilidade direta e ilimitada para ele não dá, né? Aí ele terminava tendo que fazer uma sociedade empresária. E aí, muitas vezes, isso ainda acontece até hoje, vamos dizer assim, eu queria ser empresário individual, mas aí eu digo, poxa, eu não vou sujeitar meu patrimônio a isso. Então eu chamo um amigo e digo, eu quero vender perfume, vou abrir uma sociedade, agora tu vai ficar com 1% da sociedade e eu fico com 99%, mas tu pode ficar em casa, não precisa fazer nada. Aí meu amigo, tá, beleza. E isso era o que acontecia, isso não é ilegal, viu? Isso não é nem mutreta, não, isso é perfeitamente legal. Você pode dividir a participação na sociedade do jeito que quiser. Não pode zerar. Eu não posso dizer, tu não vai ter direito a nada. Isso eu não posso. Mas eu posso deixar em 1%. Enfim, eu tô me arretando aqui, que meu cachorro tá latindo lá fora e ninguém tá indo calar a boca dele, pô. Eu tô me arretando. Enfim, mas eu vou me concentrar em vocês. Se eu quiser ir lá, professor, tudo bem, viu? Não, oxe, meu irmão, não é possível, é uma casa cheia de Traz gente. o cachorro para dentro, ele quer assistir aula. Porra, desculpa aí. César, Diga. eu tenho uma dúvida. O senhor falou que a pessoa física ela só pode ter um Eireli no seu nome. Sim, Isso sim. também funciona com a pessoa jurídica? Pronto, você fez uma pergunta muito relevante, muito mesmo. Por quê? Porque eu disse que como é que chama? A possibilidade da pessoa jurídica ser sócia da Eireli, ela veio de uma mudança de interpretação. Antes era só pessoa física. Então, não tinha para que fazer essa pergunta que você acabou de fazer. Só que agora mudou. Agora é possível pessoa jurídica ser sócia da Eireli. E a pergunta tem relevância por quê? Porque a lei expressamente proíbe pessoa física de ter mais de uma Eireli em seu nome. Aí a pergunta é, e pessoa jurídica? Né? Aí que tá, essa é a pergunta de $1 milhão. Aí eu posso dar minha opinião, porque no final das contas quem vai responder essa pergunta vão ser os tribunais, os autores e tal, e ainda eu não vi nenhum artigo respondendo. E agora está mais difícil porque com essa novidade que aconteceu em 2019, aí vai ficar mais em desuso. Mas a minha opinião é que a pessoa jurídica pode ter mais de um Eireli em seu nome. Por quê? Porque a norma que diz que pessoa física só pode ter um Eireli é norma restritiva. Eu acredito que vocês viram que norma restritiva não pode ter interpretação ampla, tem que ter interpretação restrita. Ou seja,
Se a norma só diz pessoa física, então só é pessoa física. A gente não pode incluir pessoa jurídica. Entendeu? Mas essa pergunta é bem relevante e eu não vi resposta concreta sobre ela. Essa é a minha opinião e eu defendo ela. Se for no tribunal, eu digo, olha, não tem essa não. Mas, enfim. Aí, beleza. Aí, é como eu falei, essa é o meu pensamento. Mas aí, agora, vamos falar dessa novidade que teve em 2019, que aí vocês vão ver que essa pergunta que a colega fez vai terminar ficando sem ser respondida, porque vai ficar em desuso. O que acontece? Até 2019, até ano passado, para abrir uma sociedade, você tinha que ter, no mínimo, 2 sócios. Não existia sociedade de um sócio só. Aí você fala, mas e a Eireli? Eu digo, Eireli não é sociedade, Eireli é Eireli. Então, até 2019, 2 sócios no mínimo para abrir uma sociedade. Aí, ano passado, veio a lei e disse, não, agora você pode abrir uma sociedade limitada com um sócio só. É a sociedade unipessoal, ou seja, de um sócio só. Aí, pronto. Tá, beleza. Aí você diz, então é uma Eireli. Eu digo, não, agora tem certos aspectos até melhores do que a Eireli. Por exemplo, o capital social da sociedade não precisa ser sem salário mínimo, pode ser menos. Não tem limite. Então, você pode abrir uma sociedade unipessoal com um capital social menor do que 100 salários mínimos. Outra, eu posso ter mais de uma sociedade unipessoal. Também não tem aquela restrição da Eireli, que era uma Eireli no meu nome e pronto. Aí vocês estão vendo que, isso já é também minha opinião, porque não teve nem tempo para a gente ver os efeitos disso, mas eu acredito que vai haver muito mais uma sociedade unipessoal do que a Eireli agora. E aí, já que o pessoal... Diga. Desculpe, termine o Nada. raciocínio. Não, aí eu digo, aí já que o pessoal vai usar sociedade unipessoal, aí, tipo assim, não, vai ficar sem resposta a pergunta da colega, no caso da pessoa jurídica ser sócia de mais de um Eireli, porque todo mundo vai usar agora sociedade unipessoal. Aí os autores mesmo não vão pesquisar tanto, entendeu? Não vai vir tanta problema jurídico e tal. A gente pode se basear, então, essa sociedade unipessoal como sociedade simples? Ou Não. é totalmente diferente? Sociedade simples é a sociedade que não é empresária. Pensem já nesse termo. Então, porque a gente diz sociedade simples, então é aquela que é só que não faz quase nada, não sei o que. Não. Sociedade simples é que não é empresária. Tá, é a certo. sociedade de advogado, uma sociedade de professores, por exemplo, de médico que eu falei. Então, esse tipo de sociedade, que é atividade intelectual, aí são sociedades simples. Entendeu? Tá, certo. Tá. Beleza. Só aqui para eu não esquecer, só uma observação, é uma curiosidade e uma observação que eu estou aqui frisando muito que não importa o que você faz, importa é como você faz para você ser considerado empresário ou não. Mesma coisa vai para a sociedade empresária. Ou seja, a sociedade empresária, desculpa, para a sociedade. A sociedade ela é empresária se ela exercer atividade, né, obedecendo aqueles requisitos que a gente viu no começo da aula. Mas existem aí 2 exceções. Ou seja, existe um tipo de sociedade que vai ser sempre empresária. É aquela sociedade que é por ações. Que o grande exemplo disso é a sociedade anônima. A sociedade anônima sempre vai ser empresária. Por quê? Porque a lei diz. A resposta é assim, curta e grossa. E aí tem outro lado da moeda, que é a sociedade que sempre vai ser simples. Qual é a sociedade que sempre vai ser simples? É a sociedade, ou é a cooperativa. A cooperativa vai ser sempre a sociedade simples. Aí pegando o gancho da colega, sociedade simples é a sociedade que não é empresária. Pronto, tá aí. Só isso é uma observação e uma curiosidade, mas que eu vou ficar repetindo isso aí pelo menos para não sair despercebido e tal. Aí vem a caixa de banana.
Eu não sei se é aquela coisa que eu não sei se eu falei para vocês, porque eu sei que eu falei esse semestre, mas eu não sei se foi para vocês. A caixa de banana é o seguinte: a advocacia, né, advogado, exerce uma atividade intelectual. Consequentemente, o advogado não exerce atividade empresarial. Ele é advogado, ele não é empresário. Agora vamos pensar aquele exemplo do médico que eu falei, que se tornou dono do hospital. Vamos pensar no advogado. Mesma história. Vocês aí se formam, aí cada um de vocês vai ficar batalhando o cliente, só você, né, sendo advogado. Aí finalmente vocês alugam uma sala, contrata até uma secretária para fazer as coisas e tal, e você batalhando e tal. Se junta com os amigos, forma uma sociedade de advogados. Ainda é atividade simples, porque só são vocês ali, né, pouca gente e tal. Mas aí vocês enriquecem. Aluno Nova Roma tem esse, como é que chama? Acontece isso. Como é que chama? Vocês enriquecem, compram um prédio todinho. Aí botam um andar só para direito civil, outro andar direito de família, que é o barraco todo, direito do trabalho, direito penal, ou seja, cada andar é uma área do direito. Enfim, você se torna o dono de um mega escritório. E como é que chama? Aí vem a pergunta. Agora, vocês como advogados, vocês se tornaram empresários? Porque o raciocínio é o mesmo do médico. Mas eu disse que era caixa de banana. E a resposta é, mesmo nessa situação, esse advogado ele não é empresário. Por quê? Porque o advogado, no exercício da profissão, ou seja, ele está advogando, né? Isso aí é um escritório de advocacia. Então, ele não pode ser empresário. Aí por quê? Porque o Estatuto da Ordem dos Advogados proíbe. O Estatuto diz que, né, não pode ser empresário. Simples assim. Aí, como vocês sabem que lei especial prevalece sobre lei geral, o Estatuto da Ordem é especial com relação ao advogado, né? É mais específico. E como é que chama? O Código Civil é geral. Então vai prevalecer o Estatuto. Aí, isso é uma curiosidade também. Impressionante, meu irmão, como é que deixa o cachorro ficar latindo assim. Não vem que eu tô dando aula, saco da bexiga. César, Diga. eu tenho uma dúvida. Pode O dizer. senhor, uma Eireli pode ser sócia de uma Eireli? Boa pergunta, pode. Por quê? Porque Eireli é pessoa jurídica. E a lei permitiu pessoa jurídica ser sócia de uma Eireli. A lei não, desculpa, a interpretação. Aí pode sim. Vocês podem achar estranho e tudo mais agora, mas isso não é estranho. É porque eu não quero fazer um exemplo aqui, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Me lembre a aula que vem, diga assim, César, para que uma pessoa jurídica ser sócia de outra pessoa jurídica? Me perguntem isso. Porque é o seguinte, eu agora estou dando muita informação. Aí se eu destrinchar esse exemplo, eu vou jogar um monte de detalhes. E aí vocês vão endoidar o cabeção. Vocês vão dizer, meu irmão, agora que eu não estou entendendo nada. Então deixa vocês se acostumarem com essa ideia de hoje. A aula que vem eu faço o exemplo. Se quiser até me faça assim, César, me explica o que é uma holding. Holding, é o nome em inglês mesmo, é uma sociedade empresária cujo objeto social é ser sócia de outra sociedade empresária. Tá aí. É por isso que eu digo, isso é comum, isso não é mutreta, não. Então, a pergunta da colega foi muito boa também. Porque a interpretação foi que pessoa jurídica pode ser sócia de Eireli. Então, a Eireli pode ser sócia de outra, sim. Beleza. A cooperativa vai ser sempre uma sociedade simples. Quem exerce atividade rural, a lei concedeu uma opção para ele, uma faculdade. Isso vale para a sociedade rural também. Ou seja, se eu exerço atividade rural, se eu quiser ser empresário, o que é que eu faço? Eu me registro na junta comercial. E aí eu vou ser tratado como empresário, né? Vou ter o código civil, mas a parte do direito empresarial aplicada para mim, etc e tal. Beleza. Mas e se eu não quiser ser empresário? Só basta eu não me registrar na junta comercial.
Aí você diz, mas e se for sociedade? Aí mesma coisa, se eu quisesse ter uma sociedade empresária rural, eu me registro na junta comercial. Mas e se eu não quiser ser uma sociedade empresária rural, se só uma sociedade rural? Aí eu me registro no cartório de registro de pessoa jurídica, que não é a junta comercial, não é o cartório, mas o cartório de registro de pessoa jurídica. Tá aí. Então, quem exerce atividade rural tem essa opção. Se quiser ser empresário, se registra na junta. Se não quiser, aí não vai ser empresário e só basta não se registrar. Beleza. Tem um tópico que eu acredito que Tibério ia falar hoje com vocês. Aí eu vou falar com você, que é curto, é rapidinho. Então, vou já indicar. Porque aqui a gente está falando sobre quem é que pode ser, quem é que pode não ser empresário. Né? Eu falei do, como é que chama, funcionário público, que não pode ser, está impedido. Aí a outra pergunta é, mas e o incapaz? Ele pode ser, no caso aqui, sócio de uma sociedade empresária? Essa é a pergunta melhor, porque empresário mesmo ele não pode não. Não pode, porque ele vai ser, como é que chama? Ele teria que ser ou assistido ou representado. Enfim, aí tem impedimentos que tem aí com relação ao contrato e etc e tal. Aí vem a pergunta, seria essa: o incapaz ele pode exercer não, desculpa, ser sócio de uma sociedade empresária? A resposta é sim. Ele pode. Mas para ele ser sócio de uma sociedade empresária, precisa ter algumas condições. Primeiro, se ele for absolutamente incapaz, ele tem que estar representado. Se ele for relativamente incapaz, ele tem que estar assistido. E a outra é que, seja em um caso ou no outro, seja num caso ou no outro, como é que chama? Vou me distrair. Porque entrou um cachorro, tudo bem, ele está aqui agora deitado. Agora está a outra escandalosa lá fora. Deixa eu voltar então no que eu estava falando. O incapaz ele pode ser sócio da sociedade empresária, contanto que seja representado ou assistido. Beleza. Mas o capital social da sociedade, que ele vai ingressar como sócio, tem que estar todo integralizado. Ou seja, todo mundo já tem que ter contribuído com tudo para o capital social, inclusive ele também. Porque aí faz com que ele realmente fique isento aí de responsabilidade e a responsabilidade dele fique limitada. Beleza, essa é uma opção. Mas agora vem a outra situação, né? Porque agora a gente já falou ele como sócio. Mas agora vem realmente a situação dele ser empresário. E aí deixa eu fazer um exemplo, deixa eu começar com um exemplo que vocês vão entendendo e aí depois eu falo abstratamente para vocês. Imagina, sei lá, Joãozinho, né? Tem o pai João e Maria. João e Maria trabalham, são empresários e, sei lá, vende o quê? João e Maria vende doce. Aí, João e Maria então, vão vender doce e vão lá para o interior para vender doce e tudo mais. E na volta, sofre um acidente de carro e morre. Deixa Joãozinho sozinho para viver. E aí, como eu falei, João e Maria tinham essa loja de doces, né? E tudo mais. A pergunta é, Joãozinho vai poder continuar, a palavra é essa, continuar a atividade empresarial dos pais? A resposta é sim. Logicamente, contanto que ele seja representado ou assistido. Se ele for relativamente incapaz, ele vai ser assistido. Se ele for absolutamente incapaz, ele vai ser representado. Mas aí ele vai poder continuar. Por que eu friso isso? Porque ele não vai poder começar uma atividade empresarial assim, do zero. Foi isso que eu disse até antes. Mas ele vai poder continuar uma atividade empresarial que já estava sendo exercida. Eu dei esse exemplo, lógico, da morte dos pais e tal, porque vocês conseguem visualizar, mas pode ser uma outra situação. Vou dizer, João, ele era empresário.
e ele vendia perfume, aquela história. Ele sofreu um derrame e se tornou relativamente incapaz, né? Ele teve aquelas sequelas, se tornou relativamente incapaz, ou seja, ele agora perdeu a capacidade plena. E a pergunta é, João vai poder continuar a atividade empresarial que ele antes exercia? A resposta também é sim. O incapaz ele pode continuar a atividade empresarial que antes era exercida, mas ele não pode começar do zero. Tá aí. É o artigo 974 do Código Civil. Eu vou ler ele aqui. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Tá aí. Tudo que a gente já viu agora. E, de novo, a palavra X é continuar. Então, não se confundam se vierem dizer ele pode começar uma empresa. Não, se for incapaz, não. Ele pode continuar. Beleza. Deixa eu pensar aqui. Que agora vai ter um tópico que eu acredito que vocês não viram. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês viram a parte do estabelecimento empresarial? Não. Mas antes de falar do estabelecimento, eu queria falar sobre outro tópico. É sobre a junta comercial, onde faz o registro, aquela coisa toda. Eu até já falei isso hoje, né? Eu falei sobre isso hoje, mas eu queria aprofundar mais para que vocês saibam o que é a junta comercial, como ela trabalha, para depois a gente passar para ver o estabelecimento. Então, eu acredito que estabelecimento a gente não vai ver hoje. A gente vai ver justamente, eu não vou nem terminar hoje de todo jeito, mas a gente vai começar a ver a parte da junta, né, do registro do empresário e etc e tal. Então, vamos pegar essa parte. A gente vê essa parte aí, como eu falei, da junta comercial, do registro e tudo. E aula que vem a gente termina esse slide e já vê a parte do estabelecimento e também etc. Sem problema nenhum. Pronto, mas tá bom. Tranquilão. Então vamos lá. Como eu já deixei até só na aula de hoje, o empresário, para ele se tornar regular, ele se registra na junta comercial. A junta comercial ela é estadual, ou seja, se eu vou exercer atividade empresarial aqui em Pernambuco, eu vou na junta aqui em Pernambuco, né, em Recife. Não sei se vocês sabem onde é, naquela rua Imperial. Enfim, ali a JUSEP, aqui em Pernambuco, né, a Junta Comercial de Pernambuco. Cada estado tem a sua junta. Aí pronto, já que eu vou me registrar aqui em Pernambuco, surge aí outro detalhe. Então, se eu quiser agora ir para Bahia e abrir uma filial da minha empresa lá, posso? Não pode. Mas eu vou ter que me registrar lá também. Eu vou ter que registrar a minha filial lá na Junta Comercial da Bahia. E também fazer uma averbação aqui na Junta Comercial de Pernambuco, porque aqui é que está a minha matriz. Eu vou ter que fazer uma averbação indicando que eu tenho uma empresa lá na Bahia também, uma filial na Bahia também. Pronto, então é aquela história, já que junta comercial ela é estadual, você vai ter que se registrar, né, em todos os estados que você atua. Beleza. Mas aí vamos imaginar o seguinte, vamos pegar essa história que eu quero vender perfume. Eu já estou com os perfumes estocados aqui na minha casa, tal. E agora eu já estou pronto para começar. Já peguei todo o material e tudo, estou pronto para começar. Eu devo me registrar na junta antes de começar a atividade empresarial ou depois de eu já ter começado? E a resposta é antes. A lei diz que você deve se registrar antes do início das atividades.
Isso vale para a sociedade empresária também. Aí outra pergunta agora, então. Então, se eu não me registrar na junta, eu não vou ser empresário? A resposta é não, você vai ser empresário sim. Agora você vai ser um empresário irregular. Esse é o ponto X aqui. Por quê? Porque com isso eu estou dizendo que o registro na junta comercial ele não é constitutivo, ou seja, ele não é ele que vai me fazer eu ser empresário. O que vai me fazer ser empresário é a minha atividade, é aquela forma como eu exploro a atividade. Mas aí o empresário regular e o empresário irregular, aí precisa sim do registro na junta. Para eu ser regular, eu tenho que estar registrado. Para eu ser irregular, aí, é lógico que eu não estou registrado. Ô, professor, Diga lá. licença, tem alguma penalidade para o empresário que fica exercendo irregularmente? Ou Não. tipo, se ele exercer um período e depois conseguiu se regular depois? Não, isso não é nada ilegal. Só para deixar claro, porque é lógico que vocês vão ficar pensando, pronto, então estou lascado, sei o quê. Não é ilegal você ser irregular. Você não está cometendo crime, infração nem nada. As consequências que vêm é mais com relação a certos direitos que aí você não vai poder se utilizar deles. Por exemplo, o empresário irregular não pode pedir recuperação judicial, porque para pedir recuperação tem que ser regular. Bom, já começa daí. Em caso de sociedade empresária, tem até mais consequências do que para o empresário individual. Mas, de todo jeito, os livros empresariais do empresário irregular, seja sociedade, seja pessoa física, seja empresário individual, esses livros empresariais não vão ter o teor probatório, né, a eficácia probatória que eles normalmente têm. A eficácia probatória é a possibilidade dele servir como prova. Porque quando você está registrado na junta, você leva periodicamente os livros empresariais, você vai ver já, para a junta. E ela autentica os livros. Então, aquele livro autenticado, ele serve como prova. Está aqui, está autenticado, né? Beleza. Só que, se você não está registrado, o seu livro não está autenticado. Aí, ele não tem aquele poder como prova. É a força probatória. Probatória tem a ver com prova. Essa também é outra consequência. Enfim, é como eu estou dizendo, a consequência é mais com relação a outros direitos do que uma penalidade, uma multa que você vai pagar. Não, você não vai pagar multa nesse sentido. Mas não vai poder se utilizar de várias coisas. Sociedade empresária é ainda pior, porque tem a ver com a responsabilidade dos sócios e tal. Beleza. Aí sim. Outra pergunta que o colega fez é justamente o ponto onde eu quero ver agora. Imagina que você começa a atividade de forma irregular. Você está irregular. Você já é empresário, mas você é irregular. Só que aí você quer se regularizar. Beleza. Pode. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, durante o período que eu era irregular, então eu vou responder como se eu tivesse irregular. Durante o período que eu estou já regular, né, daqui para frente, aí sim, aí se aplica a regularidade. Deixa eu usar uma sociedade empresária como exemplo. Porque a sociedade empresária irregular, os sócios todos têm responsabilidade ilimitada. Então não adianta você dizer, não, mas eu queria fazer uma sociedade limitada. Não interessa. Se tiver irregular, todos os sócios respondem de forma ilimitada. Beleza. Então, no período que a sociedade está irregular, os sócios vão responder de forma ilimitada. Mas depois que a sociedade obteve a regularidade, ou melhor, se inscreveu lá na junta e etc., aí sim, se alguém perguntar, né, se alguém questionar alguma coisa desse período, ou seja, do período em que a sociedade estava regular, aí os sócios vão ter responsabilidade limitada nesse caso aqui. Mas se perguntarem alguma coisa desse período aqui, no qual a sociedade estava irregular, aí os sócios vão responder de forma ilimitada. Então é possível sim fazer a regularização sem problema,
E a consequência é essa. Obviamente, com relação aos direitos que eu podia exercer antes, e agora também mudam. Por isso que o registro da sociedade e do empresário tem que acontecer antes do início da atividade, porque aí você já começa a regular. Se você for uma sociedade empresária, você vai ter que fazer um contrato social. O contrato social a gente vai estudar no final do semestre, mas a gente vai fazer um contrato social. E, obviamente, no final do contrato, todos os sócios assinam. Do dia da assinatura, hoje é 22 de setembro. Hoje todo mundo assinou. Eu e vocês, a gente fez uma sociedade grandona. Todo mundo assinou. Então, a partir de hoje, a gente tem 30 dias para registrar a sociedade. Porque é o seguinte, porque a gente assinou hoje, mas hoje mesmo a gente já começou a vender. Ou seja, a sociedade começou a funcionar, mesmo antes da gente registrar. Mas a lei permite que, do dia da assinatura, você tem 30 dias para regularizar a sociedade. Se você regularizar a sociedade em 30 dias, né, da assinatura, a concessão da regularidade, vamos dizer assim, da pessoa jurídica e tudo mais, retroage até a data do depósito, até a data da assinatura, na verdade. Então, fica como você sempre fosse, como é que chama, uma sociedade regular, porque a concessão da regularidade vai retroagir, né? Vai para trás. Mas e se eu perdi o prazo, se passou mais de 30 dias? Aí, beleza, eu vou conseguir regularizar, mas a regularidade não vai mais retroagir, ela vai ser daqui para frente. Em vez de ser, como é que chama, da data da assinatura do contrato social, vai ser daqui para frente. Deixa eu dar o seguinte exemplo. No dia 1, a gente assinou o contrato. A gente tem até o dia 30, 31, vamos botar. No dia 25, a gente entrou com o pedido lá, na junta comercial. Já que a gente obedeceu o prazo de 30 dias, o pedido vai retroagir até o dia 1. Então, a gente vai ser sempre regular. Beleza. Mas agora vamos mover uma outra situação. No dia 1, a gente assinou. Mas eu só fui dar entrada nisso aí no dia 15 do mês seguinte. Ou seja, passou bem muito mais do que 30 dias. Então, a regularização vai acontecer desse dia 15 para frente. Não vai mais retroagir. Pronto, essa é a moral da história. E é essa a diferença entre um empresário regular e irregular. Tem mais coisas para a gente ver com relação ao sócio irregular. Mas eu vou deixar para ver isso, como é que chama, em outras circunstâncias. Que a gente vai ver, no final do semestre, a gente vai ver sociedade específico. Aí eu vou tratar de novo sobre sociedade irregular. Agora eu só quis falar sobre empresário irregular, que envolve também sociedade, mas não de forma tão, como é que chama, aprofundada. E aí, eu estou martelando muito, eu estou repetindo um bocado que o empresário ele vai se registrar na junta comercial. E a junta comercial, na junta, você realiza os atos de registro. Esses atos de registro são a matrícula, a autenticação e o arquivamento. Então, a gente tem a matrícula, a autenticação e o arquivamento. São atos diferentes para propósitos diferentes. Vamos ver cada um rapidinho. Quando acabar eles, aí depois a gente continua na próxima aula. Mas vamos fazer só os atos que a gente vê lá na junta comercial. Vamos começar com a matrícula. A matrícula envolve aí, como é que chama? Algumas profissões cujos profissionais são conhecidos como auxiliares do comércio. São quem? Tradutores, como é que chama? Administradores de armazém, trapicheiros. Trapicheiros envolve aí também a gerência do armazém e tudo mais. Então, esse tipo de profissão, né, esses profissionais, eles se registram na junta comercial.
eles se matriculam na junta comercial, por isso que é matrícula. E aí, caso o empresário precise de um deles, pode acessar a base de dados da junta comercial e aí você, né, vai ter o nome deles, aí entra em contato, contrata, aquela coisa toda. Imagina, eu vou fazer um contrato com uma empresa da China. Não, vou não. Vamos botar uma empresa, sei lá, da França, qualquer lugar. Aí eu preciso de um tradutor para fazer aquele negócio, tanto para traduzir para francês como para português, porque dependendo tem que ser tradutor juramentado para o documento ser oficial, aquela coisa toda. Então eu preciso. E aí? Eu não conheço nenhum tradutor, não sei o quê. Aí, como é que chama? Eu vou lá na junta, no site mesmo. Se vocês quiserem, podem até procurar, eu até incentivo. Vão lá no site da JUSEP, aí vocês vão lá, serviço e tal. Aí tem lá, aí você bota tradutores, aí você clica assim, normalmente abre outra aba. Aí tem as línguas, né? Alemão, francês, espanhol, inglês, tal, tal. Aí você bota também francês, aí pum, aparece lá as pessoas. Pá, 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 pá. Aí você tem lá os contatos e tudo. Esse é o arquivamento para os auxiliares do comércio. Aí o outro ato de registro que a junta faz é o arquivamento. Vamos falar do arquivamento primeiro. O arquivamento, aí sim, é esse ato que vai registrar a gente, né, como empresário, que vai guardar lá, vai dar publicidade ao ato e tudo mais. Atenção, a junta comercial, ela também tem a função de dar publicidade aos atos. Ou seja, os atos que são registrados lá terminam se tornando públicos, porque você vai ter acesso a eles. Nesse sentido, a junta comercial tem uma função semelhante a um cartório. Mas não digam que junta comercial é cartório. Isso eu alerto vocês, porque isso você vai dizer, a junta comercial é um cartório. Não, porque a junta comercial faz mais outras atividades, não só a de dar publicidade aos atos. O cartório, sim, tem essa função da publicidade e tal. Por exemplo, se eu vou hipotecar uma casa minha, eu tenho que registrar no cartório. Por quê? Porque aí é como se todo mundo estivesse sabendo que aquela casa está hipotecada. E aí, se eu for vender ela, o comprador sabe que ela está hipotecada. Aí, mas o comprador pergunta, mas você não me disse? Eu digo, mas está no cartório. Pô. Se você pedir uma certidão, está lá, hipotecada, meu amigo. Mas é essa a lógica, viu? Então, aí vem um outro apelo, um parênteses aqui. Se vocês forem comprar um imóvel, não é desconfiança, é um ato normal. Vão no cartório, peçam uma certidão de inteiro teor para saber a situação daquele imóvel. É uma dica. Beleza. Então, o arquivamento, vai haver aí, como o nome está dizendo, o arquivamento do seu registro como empresário. Constitui também ato de arquivamento para a junta comercial. Por exemplo, eu sou um Eireli e agora eu quero me tornar uma sociedade limitada. Posso. É só eu fazer a transformação. O nome da operação é transformação. E vai ser um ato de arquivamento. Aí agora eu sou uma sociedade limitada, quero me transformar numa sociedade anônima. Pode também, mesma coisa, transformação. Se eu quero fazer uma fusão. Uma fusão são duas empresas, duas ou mais empresas, enfim, que se juntam e formam uma terceira empresa. É como se A se juntasse com B para formar C. Fusão é isso. Cisão, aí imagina uma empresa grande, aí perde um pouco, esse pouco se transforma na empresa A. Esse outro pouco se transforma na empresa B. E assim, né, em várias outras empresas. Isso é cisão. Então, fusão, cisão e tem a incorporação. A incorporação, a gente tem uma empresa, que aí vem outra empresa e diz, agora você é minha. Isso é incorporação. O Bom Preço estava aqui, tudo de bom, veio ao Walmart, digo, agora você é meu. Aí teve uma incorporação. Tudo isso vai ser objeto de ato de arquivamento lá na junta comercial. Todos esses atos aí, essas operações. E a autenticação, porque a gente viu matrícula,
arquivamento e autenticação. Está faltando, né? Esse último aqui. A autenticação, aí vão para os livros empresariais, que são aqueles que eu falei, como é que chama? No começo, que eu disse lá que são autenticados lá na junta. A junta carimba e autentica lá aqueles livros. Os livros empresariais, eles são, como é que chama? Eles têm força probatória, que eu já expliquei, né? Que é a força de servir como prova. E eles também são sigilosos. Porque pensem bem, os livros empresariais são a intimidade da empresa. Né? Por exemplo, imagine você com a empresa. Você não queria que o cliente soubesse quanto você está devendo, quanto você tem para receber, não sei o quê. Não. Isso é coisa minha, né? Isso é coisa da empresa. Por isso que os livros empresariais eles são sigilosos. Só que, lógico, no direito tem as exceções. Ou seja, existem situações em que eu vou ter que apresentar os livros empresariais. Primeira é quando um agente fazendário ele pede para olhar os livros empresariais. Logicamente, esse agente fazendário tem que estar no exercício da profissão. Aí chega o fiscal da Receita e diz, olha, eu sou fiscal, estou aqui analisando, eu quero ver seus livros. Eu digo, tudo bem, tá aqui. Aí eu vou ter que mostrar. Agora, imagine esse fiscal chega na minha loja para comprar perfume. Olha, eu não vendo perfume não, viu? Isso é só exemplo. Não fiquem achando que eu vendo, não. Aí o cara chega na loja para comprar perfume e diz que esse perfume é cheiroso, mas eu quero ver seu livro. Eu digo, não, meu amigo, você está aqui como consumidor, não tem nada a ver. Aí ele diz, não, mas eu sou agente e eu quero fiscalizar agora. Eu digo, então agora me lasquei, tá aqui. Então é isso. Então essa é a primeira exceção. Ou seja, quando você tem que mostrar os livros empresariais. A outra é quando tem uma determinação judicial. O juiz, ele decide, sei lá, alguém está pedindo para ver meu livro. Eu digo, não deixo. Aí o cabo entra na justiça, mostra lá o porquê quer, não sei o quê, o juiz se convence e diz, não, deixa ele ver os livros. Aí eu também tenho que mostrar. Então, decisão judicial, agente fazendário. Nessas opções, né, o sigilo está quebrado, você vai ter que mostrar os livros empresariais. Em outra situação, não. Eles são sigilosos porque eles são de interesse da sociedade, do empresário, na verdade. Porque isso, logicamente, não só tem em sociedade, não. Professor, licença, Dentre os livros... Diga lá. o senhor falou que eles têm força probatória, o que mais? E sigilo. Eles têm eficácia probatória e são sigilosos. Sigiloso, tá certo. Os livros empresariais, dos livros empresariais, todos que existem, o único que é exigido por lei é o livro diário. Atenção, isso é coisa não. Isso quem cuida mais disso é o contador. A gente, né, estuda direito e tal. Quem também é contador, que tem gente que é contador e estuda direito, então já sabe o que eu estou falando, aí sabe até mais do que eu essa parte de contabilidade. E como é que chama? Mas é interessante saber só essa parte. Eu não vou querer cobrar de vocês que vocês saibam livros empresariais, não sei o quê. Não. Eu até coloquei algumas informações no slide, mas eu não quero que vocês saibam o que é. O livro diário tem o quê? Não vou perguntar isso. O livro borrão tem o quê? Não, eu também não vou perguntar isso. Eu quero só que vocês saibam que existem livros empresariais. E esses livros têm esses efeitos que o colega acabou de perguntar. Efeito probatório e o sigilo. Né? Beleza. O que mais? Atenção, eu acabei de dizer que a junta comercial ela dá publicidade aos atos. Aí eu disse também que você, como é que chama? Autentica os livros lá na junta. Aí você diz, meu irmão, então na hora que eu vou autenticar, o livro vai se tornar público. Eu digo, não, lógico que não. Você autentica o livro, mas o livro continua sendo, sim, como é que chama? Sigiloso. E só pode ser quebrado naquelas situações que a gente falou. Só um parênteses aqui para vocês entenderem essa parte do sigilo. Vocês veem que realmente esses são sigilosos. Quando o empresário fale ou ele pede recuperação judicial, a lei exige que, com o pedido de recuperação, vamos falar de recuperação judicial. No pedido de recuperação,
ele junte, ele apresente os livros empresariais. Vocês também sabem que processo judicial é público. Ele só como é que chama? Sigiloso quando tem aí um menor, por exemplo, enfim, quando aí há segredo de justiça e tal, mas isso aí é exceção. A regra é que o processo judicial é público. Aí a pergunta é, gente, mas se o processo é público e o caba teve que juntar os livros empresariais no processo, todo mundo vai poder ver. Digo, teoricamente sim, mas a lei também diz que os livros empresariais que são apresentados em processo de falência e recuperação são guardados em autos apartados. E só quem pode ter acesso a ele é quem pedir para o juiz e o juiz conceder. Ou seja, permanece em sigilo. Agora, imagine um credor que quer olhar os livros. Aí o credor vai ter que fazer uma petição pedindo para ter acesso aos livros. O juiz vai analisar o pedido e aí concede ou não. Ou seja, tem essa separação aí para garantir esse sigilo empresarial. Beleza, meus caros. Com isso, a gente viu essa parte de registro e até um pouco da escrituração do empresário. Professor, Diga lá. o senhor podia, por Pode favor, falar. repetir só os atos matrícula, autenticação, qual foi outro? Matrícula, autenticação e arquivamento. O senhor podia falar um pouco de novo sobre arquivamento, por favor? O arquivamento é o ato que que eu digo, o empresário ele vai se registrar como empresário. A sociedade empresária, quando ela vai apresentar o contrato social, né, informar a atividade dela e vai constituir a pessoa jurídica, é no arquivamento que isso acontece. A junta comercial vai, vai arquivar esses atos, essa documentação e tudo mais, e com isso vai ficar constituído aí o empresário regular e a sociedade também regular. É no arquivamento, por exemplo, que surge, que é criada a pessoa jurídica da sociedade empresária. Porque a sociedade empresária como pessoa jurídica, né, tem que ser criada, né? Diferente da gente. A gente está aqui. Então, ninguém está me criando como empresário. Eu já sou, vamos dizer assim, a pessoa física. Mas a pessoa jurídica precisa ser criada. E como é que chama? É no arquivamento que é criada a pessoa jurídica da sociedade regular. E aí também no arquivamento é que são feitas as operações societárias. Operações societárias é a fusão, cisão, incorporação, qual mais? Falei, fusão, cisão, incorporação, tá aí. E a transformação. Todas essas operações são feitas aí no arquivamento, né? O arquivamento é que vai tratar dessa documentação aí e etc e tal. Esse é o arquivamento. A autenticação tem a ver com os livros e a matrícula com os auxiliares do comércio. E aí, com isso a gente viu essa parte do registro e como é que chama? E também aí eu parei em que momento? Agora a gente iria ver o nome empresarial. Nome empresarial é rápido, eu não demoro, mas porque hoje eu já falei muito, a gente revisou um bocado, mas eu também já incluí uma série de itens novos. A gente falou de Eireli. Eu sei que Eireli ia ser novidade, que Tibério falou que ia falar hoje também com vocês sobre Eireli. E aí eu já incluí essa parte do registro. Ou seja, semana que vem a gente termina nome empresarial, que é tranquilo, e começa a ver a parte do estabelecimento, das operações que a gente pode fazer com o estabelecimento empresarial e tudo mais. Tranquilos? Eu vou passar agora mesmo, eu vou mandar para vocês os slides, que aí vai ter essa parte do registro do empresário, os atos na junta comercial e tudo mais, vão estar todos lá, esse que a gente falou. Vai ter também, eu vou mandar o slide, que vai ter também a parte da Eireli. Na aula eu até falei mais, talvez mais do que eu falo com relação a Eireli, porque
eu incluí a parte da sociedade unipessoal. Eu falei na aula. Isso normalmente eu nem falo na aula de hoje, por exemplo, porque isso é coisa mais para a sociedade, aí eu veria mais lá na frente. Mas aí eu não me aguentei e já adiantei para vocês. Então é isso, meus caros. Alguma dúvida? Vocês têm meu celular como é que chama? No grupo lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não liguem. Ou, como é que chama? Botem lá no grupo, mas qualquer coisa, semana que vem, falem comigo na aula também, né? A gente vai estar aqui. E eu vou botar essa aula que eu tá gravando, eu vou disponibilizar lá na minha página no YouTube, na minha página lá do YouTube, que é César Silveira, é o nome da página. Aí vai estar essa aula e também tem lá as aulas que eu fiz com a outra turma. Se vocês tiverem curiosidade para ver, tá lá. Mas essa aula eu vou disponibilizar lá. Vai ser sempre assim? Não. Hoje foi porque teve uma bronca aí com o acesso no link do Zoom. Aí não vai dar para colocar essa aula no Google Classroom. Mas eu vou falar com a Isabela, isso vai se resolver. Daqui para a semana que vem, aí as aulas vão estar todas no Google Classroom. A gente vai ficar utilizando lá sem problema nenhum. Então é isso, meus caros. Quem tem dúvida pode perguntar. Sempre nas minhas aulas podem perguntar dúvida e tudo mais. Não tem problema nenhum. Por mim, tranquilo, professor. A aula Tranquilo, professor. foi de boa. Tranquilo, O senhor vai disponibilizar agora o slide, né? Vou. Todos eles. Tranquilo. Ótimo. Porque aí já tira a noite para rever. Coitada. Não, tranquilo. Então, boa semana para todo mundo. Obrigada, professor. Sexta-feira a gente se vê de novo. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, César. Até mais. Nada, tchau.